Olá, seja bem-vindo ao EPED 2024. O EPED é o espaço permanente para o estudo do Divino Monismo. E o que é o Divino Monismo? É a relação do Espírito Pai com o Espírito Filho, sem intermediário, e com a consciência de que Deus é o emanador, a sustentação, o destino de tudo e de todos. E que estamos num processo constante de evolução para um dia ter responsabilidades maiores no grande trabalho das legiões espirituais. E eu vou recorrer a uma frase que está num texto presente lá no livro Evangelho Eterno e Orações Prodigiosas e em todas as obras de Oswaldo Polidoro. Quando o autor explica sobre Deus, tem a seguinte frase: como o princípio é integral, não crescendo nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação. Tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o Divino Monismo. Aqui no canal Conhecer para Transformar, nós vamos trazer para você, durante esse ano, vários livros de Oswaldo Polidoro, que trazem histórias aí muito ilustrativas, que explicam muitas coisas que acontecem em nossas encarnações, nas nossas vidas, as consequências dos nossos atos, deste lado da vida e principalmente no plano espiritual, depois que você morre, depois que você desencarna. Você já parou para pensar por que algumas pessoas vivem cheias de restrições e outras não? Ou o que vai acontecer com você após a morte? Eu já pensei muito sobre isso. E confesso para você que no dia que eu morrer, eu quero ver ali uma luzinha para ser resgatado. Esses livros que vamos comentar aqui no canal Conhecer para Transformar aumentam a nossa visão sobre a responsabilidade de uma encarnação, a importância dos bons atos e a prática nobre da mediunidade. Aposto como você, assim como eu, já teve uma vontade muito grande de melhorar, de buscar um equilíbrio, de encontrar aquela paz. E tudo isso não está longe. É dentro da gente que encontramos. É dentro da gente que encontramos o equilíbrio, a paz, o conhecimento, toda a sabedoria. Mas é claro que algumas informações nos ajudam nesse processo, em atingir esse desejo da paz, da tranquilidade, do progresso, do crescimento. E temos esse desejo porque somos emanados de Deus e desde este momento somos impulsionados para o crescimento. Então vamos começar essa jornada de aprendizado e de muitas reflexões com o livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria. Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria é um livro de Oswaldo Polidoro, é um dos livros de Oswaldo Polidoro. E se você não conhece, você vai ouvir falar muito dele aqui, de Oswaldo Polidoro, nessa série que nós estamos preparando aqui no Conhecer para Transformar. Esse livro tem como fio condutor a psicometria, né? Nós irradiamos energia, essas vibrações ficam nos ambientes, em nossos corpos espirituais, em todas as coisas. Está tudo ali. Ou seja, em nós mesmos trazemos as nossas verdadeiras histórias, a nossa história espiritual. E alguns médiums conseguem acessar esses registros, né? Este é o dom da psicometria. E ao voltar no passado, ver momentos de outras vidas, dos erros, dos acertos, podemos compreender o que passamos agora e, ao mesmo tempo, tomar atitudes para ajustar o nosso caminho. O protagonista desse livro é um médium que tem o dom da psicometria. Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, começa com a história de Zainer e Rosália, momentos antes dela desencarnar. Eles estavam casados já há 2 anos, ela sofreu muito ali com a sua doença depois do casamento, nesses 2 anos. E é claro que o marido ali não compreendia esse momento. Sabe aquela história, né? Pô, por que comigo? Por que com ela, que só amou? Por que tanto sofrimento num jovem casal? Ela não fez nada de mal para ser tão castigada assim. Esse era o pensamento do Zainer. Quem narra esse livro é um parente desencarnado de Zainer, que tinha a responsabilidade de auxiliar, na medida do possível, seu desenvolvimento mediúnico e, principalmente, seu trabalho de atendimento e orientação das pessoas. E aí, no decorrer do livro, a gente vai perceber que estava tudo ali muito programado, né? Que Zainer e Rosália passavam por um momento de resgate e que ali seria muito importante para como ele iria resgatar, né? Responder pelos erros cometidos em outras vidas. Zainer e Rosália, que é lá, os nossos protagonistas dessa história, estavam casados há 2 anos, né? Quando ela desencarnou. Era uma tarde, e nos momentos finais da sua vida, lá aqui no plano material, ela virou para o marido e disse:
meu querido, eu voltarei. Ainda falarei contigo. Adeus por agora. Né? E ela desencarnou. Parou ali o sofrimento material dela. E a gente vai ver mais adiante como tudo isso se processou do outro lado. Mas o fato é que ali, naquele momento do desencarne dela, o Zainer ficou dolorido, atordoado. Ele resolveu, precisava avisar a família, precisava falar do desencarne da esposa, justamente para começar a preparar todo o funeral. Aí ele foi até a casa do seu irmão mais velho, né? Um homem que já estudava esses conhecimentos espirituais, porque alguns anos antes recebeu de alguns amigos vários livros espíritas. E aí a gente vai ver também mais adiante como estava tudo muito amarrado, porque tinha que chegar lá em Zainer, né? Então tem uma parte que vem com os pais dele, que está sendo tudo muito preparado para este grande trabalho que vai ser feito por Zainer e Rosália depois do desencarne. E essa história é fantástica porque mostra que nada na vida da gente está desamarrado, né? Que o plano espiritual, ele nos dá toda a sustentação para que a gente possa cumprir com o que prometemos antes de encarnar, com aquilo que nós nos responsabilizamos em fazer no que chamamos ali do plano pré-encarnação, né? Sim, em muitas ocasiões nós assumimos essas responsabilidades numa encarnação para corrigir ou evoluir algo que ainda é falho na gente. A família Designer era holandesa, né? Veio para o Brasil atrás de oportunidades. Lá na Europa, os pais do Zainer se dedicavam aos estudos espirituais. Tinham ali acesso a vários livros, né? Mas ainda de uma forma muito simples, né? Por curiosidade, mas ali, estudavam, né? Era já um movimento para preparar a próxima geração. Os pais estavam sendo informados para que os filhos recebessem um pouco mais de informação do plano espiritual. Aqui no Brasil, né, quando eles chegaram aqui, a vida foi das mais difíceis, né? E, naturalmente, esse estudo ficou de lado. Eles tiveram que se dedicar à sobrevivência da matéria aqui, né? Alguns anos após o falecimento dos pais de Zainer, né, Félix, o irmão mais velho de Zainer, recebeu a visita de alguns amigos que chegavam da Europa, que chegavam lá da Holanda, com um presente enviado a seus pais. Os livros eram de seus bisavós. E Félix começou a leitura. Já que o livro veio para o pai dele já tinha morrido, ele falou, alguma coisa tem, vamos começar a estudar. E ele também não tinha muito conhecimento, não. Foi a partir dessa leitura, a partir deste presente. E olha como a coisa amarra, porque é justamente o Félix quem vai conversar depois com o Zainer sobre tudo isso. Bom, dali ele passou a frequentar uma oração, a desenvolver a sua mediunidade, e ele dizia o seguinte, primeiro comecei a ouvir pancadas, depois fui observando sombras, até que um dia passei a ver distintamente alguns espíritos. Félix começou vendo a sua mãe e alguns desconhecidos. Um deles foi o antigo dono da casa, que ainda se fazia presente ali e berrava o tempo todo que aquilo tudo era dele. Ele ainda estava muito preso à matéria, mesmo em vida, tendo vendido a casa para os pais do Félix, para os pais do Zainer, né? Olha que interessante. Ele começou a ler, a se envolver, a trabalhar e na hora certa estava pronto para esse importante apoio ao trabalho de Zainer. Ele, Félix, encarnado, e o narrador da história, que é o parente do Zainer, do outro lado. Você lembra que eu falei aqui que o Zainer saiu para contar para a família sobre a morte da sua esposa, né? Eu vou usar a palavra morte porque naquele momento, né, o Zainer ainda não possuía essa compreensão de que nós não morremos, né? Que a gente apenas deixa o corpo físico para continuar essa jornada no plano espiritual. Na verdade, nós somos espíritos que utilizamos corpos para evoluir, e não pessoas que possuem espíritos ou alma. O irmão mais velho de Zainer resolveu acompanhá-lo, né? Então ele foi lá, foi pedir ajuda para o irmão, eles começaram a conversar e entraram nesse papo, começaram a falar tudo. A partir dessa conversa, o Zainer começou a pensar nas coisas da espiritualidade, né? E aí, olha o que ele disse, né? Como ele falou para o irmão. Somente a alma vive eternamente, porque é espírito, porque é partícula de Deus. Se forte que outros dias virão, diferentes quando vós tereis as contas ajustadas e os dias felizes para serem vividos. As leis de Deus vigoram e cumprem-se independentemente das nossas cogitações, sejam favoráveis ou não. Aos poucos, durante aquela conversa, Zainer foi aceitando as informações do irmão e a sua curiosidade foi aumentando aos poucos, né?
E às vezes a nossa curiosidade, o nosso alerta, acontece justamente nesses momentos mais dolorosos, né? Porque realmente, né, na hora do desencarne da esposa, né, você está muito fragilizado. E aí ele passou a ouvir algumas coisas que acalentaram o coração dele. O irmão designer, o Félix, soube aproveitar esse momento aí para levar todas as informações até ele. E aí eu penso, né, no meu dia a dia, né? Sempre há a hora certa para uma conversa sobre a espiritualidade. Mesmo com aquelas pessoas que, por alguma crença, têm medo de falar sobre as verdades divinas, das mediunidades, da importância do bom comportamento, que é apontado ali através dos 10 mandamentos, né? Ali, naquela conversa inicial, eles falaram sobre a imortalidade do espírito, as responsabilidades numa encarnação, a comunicação entre os 2 planos da vida, falaram do nosso processo evolutivo, das reencarnações, e tem uma frase bonita nesse diálogo que, de uma forma muito direta, ensina o leitor. A reencarnação é a válvula redentora e evolutiva do espírito. Eu vou repetir essa frase. A reencarnação é a válvula redentora e evolutiva do espírito. E guarde isso, porque é muito importante para a gente valorizar este nosso momento, esta nossa vida. Vamos pensar sobre isso. Por que reencarnar é redentor e é evolução? Por que voltar para o plano material? Pô, né? A gente já veio, já viveu uma vez, acertou, errou, foi julgado, vai eternamente para o céu ou eternamente para o inferno. Para que reencarnar? Para que ter uma outra chance? É numa encarnação que você aprende, que você vive na prática os desafios que nos fazem evoluir e romper a barreira das relatividades, porque nós somos muito relativos. É na vida, aqui no planeta, que você exercita o amor, a bondade, a sabedoria, as virtudes divinas que todos nós temos em nossa essência. Não fomos emanados, né? Nós não somos filhos criados de Deus, somos filhos emanados desse princípio, desse Deus. E por isso mesmo, temos tudo dentro de nós, como o DNA dos nossos pais, né? Mas há um detalhe, nenhuma dessas virtudes está em plenitude como a do emanador. Bom, nós evoluímos numa encarnação, ou pelo menos aprendemos nela, mas erramos também. Em alguns momentos na nossa jornada evolutiva, nós transgredimos os 10 mandamentos. Desta forma, nós vamos nos desequilibrar. Não tem como, né? A regra universal é equilíbrio. Então, nós precisamos voltar para nos alinhar novamente. Viver algo que desfaça esse nosso erro. Simples? Não, não é. Porque toda encarnação tem os seus desafios, tem as tentações materiais, o que podem complicar ainda mais. E são vários os exemplos. Na literatura espírita, são muitos os exemplos de pessoas que chegam com todo um propósito e, olha, de repente tem ali uma casca de banana que tira você, que faz você escorregar e tira você de um trabalho muito bonito que estava sendo realizado. Aí vem a importância do conhecimento, né, da comunicação entre os 2 planos da vida. Com informação, nós temos as advertências e também muitas ilustrações. E temos o consolo de nos comunicar com quem está ali, do outro lado da vida. Então, reencarnar é ter essa possibilidade de rever erros, de arrumar desequilíbrios, e que esses desequilíbrios que nós provocamos, né, e quando nós agimos sem as responsabilidades devidas. Já que estamos falando de reencarnação, a narrativa de Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria de Oswaldo Polidoro responde a uma questão que o nosso protagonista fez lá no início. Por que ela morreu 2 anos após o casamento e com tanto sofrimento? Vamos à psicometria desse casal. A história revela uma vida passada deles. Zainer e Rosália foram amantes. Eles eram casados, foram amantes, largaram as suas casas, abandonaram os filhos, geraram muito sofrimento em todos ao redor. Nos ex-parceiros, nos familiares, nos amigos. E foram viver essa paixão deles. Dessa vida passada, eles desencarnaram cheios de desequilíbrios e passaram um bom tempo nas trevas, nos planos mais inferiores, nos umbrais. Mas a reencarnação é a válvula redentora, não é mesmo? Então, nessa vida, depois de tudo programado no plano espiritual, eles estariam juntos novamente para entender o sofrimento que acabaram gerando. Essa ruptura, né? 2 anos eles ficaram casados, era o mesmo sentimento ali. Rosália nasceu em Portugal, Zainer aqui no sertão brasileiro. A família veio para cá e ele nasceu aqui no sertão. E o destino os uniu. Que destino é esse? O plano espiritual criou todas as condições para o encontro de Rosália e Zainer aqui no planeta. Agora vamos ver o que aconteceu com Rosália no desencarne. O narrador do livro explica que, no caso dela,
tudo seguiu o que estava planejado antes da encarnação para resgatar a falha da vida passada. E mais do que isso, ela soube lidar com paciência, sem as revoltas que naturalmente surgem nas condições humanas. O nosso narrador fez parte da equipe que encaminhou a Rosália no que chamamos de recolhimento. Quando a gente desencarna, se temos merecimento, somos recolhidos. Claro que não vamos, talvez, para os melhores planos, mas vamos para onde a gente vibra. E ela foi para um plano muito próximo da crosta, com jeito e cara de plano material aqui do mundo, né? Muito, muito próximo do que é a nossa realidade aqui de encarnados. Pela descrição do narrador, a natureza era quase igual, um pouquinho menos densa. E ele explica que para muitos recém-desencarnados era muito difícil, né, aceitar essas mudanças, aceitarem o que eles estão vendo ali. Num determinado momento você chega e você fala assim, pô, mas eu esperava que esse plano fosse muito diferente. E a gente vai ver ainda no decorrer, nos próximos vídeos, no decorrer do livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, que muitas vezes você chega lá e você se decepciona, porque você pensa que vai para um lugar melhor e a sua vibração não é essa. Agora, olha o trecho, esse trechinho aqui do livro, né? Dá-se tempo e oferecem elementos indiretos de observação, para que os recém-vindos tenham com que desconfiar de alguma diferença operada. Todavia, falham as ofertas de oportunidades, falham as explicações. Tudo falha, muito mais do que possa lhes parecer, dado que a grande maioria, infelizmente, sai da carne em estado de perfeita ignorância das verdades atinentes ao mundo aqui em túmulo. O interessante do livro, Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria, é que ele reúne importantes informações, conhecimentos sobre a nossa existência, sobre a nossa evolução, sobre o comportamento no meio dessas histórias. Isso mostra, né, a teoria que você vai ver em muitos livros, né, espíritas, você vê na prática, né, nas histórias dessas pessoas, né? Sabe quando nós falamos da ação e reação, quando a gente fala assim, para que reparar os erros, né? A gente vê isso na prática de cada história desse livro. E, claro, né, nos demais livros assinados por Oswaldo Polidoro. Quando o nosso narrador começa a contar como Rosália chegou ao plano espiritual, ele nos traz informações preciosas de uma forma simples e direta de explicar o diagrama celestial, ou seja, como é o plano espiritual do planeta Terra, né? Como que esse plano espiritual é dividido. Veja isso. Por falar em céus da Terra, saibam que são faixas concêntricas e superpostas, que se vão melhorando, glorificando na razão direta em que se vão tornando mais distantes da crosta de suas radiações animalizadas e grosseiras. Ele aproveita para fazer um importante alerta. É mínimo o número dos que são de pronto recolhido, sendo mesmo exuberante o número daqueles que ficam, em seguida, ao desencarne, entregues à dor e à cegueira. Como as religiões dogmáticas ensinam as mais erradas lições, afirmam como sendo verdades libertadoras as piores aberrações, a quantidade dos que deixam os corpos físicos e permanecem nas trevas do ignorantismo é assustadora. E tem outro trecho que me faz pensar sempre. Nunca desconfie sequer da existência de Deus, como jamais duvidei da imortalidade da alma. Porém, isso não é todo, de pouco ou nada vale quando não se está equipado daqueles merecimentos que representam o reino do céu desenvolvido no íntimo. E ele emenda com: não adianta clamar Senhor, Senhor. A gente vai desencarnar. A gente vai desencarnar melhor ou pior. E vai para uma faixa mais clara, ou com uma boa vibração, ou vai para um umbral de acordo com os nossos merecimentos, com as nossas vibrações, com as nossas ações, com os nossos pensamentos. Ninguém vai nos julgar. Ninguém vai dizer se iremos para cima, para baixo, para frente, para trás, para este ou para aquele céu. A justiça divina, ela é interna. E a gente não engana jamais ela. A Rosália foi recolhida num plano ainda muito próximo da Terra. O seu corpo foi sepultado, o Zainer sofrendo ali a ausência da amada. 3 anos depois, com a permissão do plano espiritual, ela começou a falar com ele, que ao perceber a voz dela, fica naquela dúvida. Eu estou louco ou ela está se comunicando realmente comigo? Zainer, nesse período, né, e até ela está pronta para começar a conversar com ele,
Ele praticamente estudava ali, começou a desenvolver um pouquinho ali os dons mediúnicos. E foi justamente com Rosália, conversando com ele, né? Agora, com a ajuda do Félix, do irmão dele, o Zainer começou a estudar livros espíritas, a buscar informações, a compreender as coisas. Ele aprendeu sobre a criação, ou melhor, né? A gente fala da criação, mas não é criação, é emanação, né? Quando o irmão diz assim, a chamada criação é completa, embora nós sejamos ignorantes de muitas realidades, aqui da Terra e de outros mundos, né? O que nos importa, por isso mesmo, é fazer o bom uso de nós mesmos e de tudo quanto venhamos a conhecer e a ter. E ouviu também Félix falar sobre a importância dos 10 mandamentos. Félix disse assim para ele, os 10 mandamentos é que devem ser totalmente observados, para que se atinja o supremo grau de felicidade individual. Porque, escuta bem, ninguém virá a ser individualmente feliz a menos que seja socialmente correto. E tem uma outra fala do Félix importante para a gente pensar nela. A lei contém tudo em essência. Ela ordena que se não cometam idolatrias. Ela concita a mais perfeita conduta social. Ela afirma a revelação como sendo um instrumento de advertência, ilustração e consolo. Onde estiver a criatura inteligente, ali estará alguém que sabe ver na lei a importância e a grandeza de se amar a Deus em espírito e verdade. Ali estará quem sabe o que é ser decente na conduta social para merecer de Deus as melhores graças. O Zainer estudou, o Zainer começou a trabalhar espiritualmente, buscou um local de oração, um local onde as mediunidades eram praticadas, né, com responsabilidade, onde havia ligação não só com o plano espiritual, mas principalmente com os espíritos mais evoluídos, onde se estudava as verdades divinas. E ele começou a fazer a psicometria. E cada história que chegou através da sua mediunidade está relatada no livro, e essas histórias nos ensinam muito. No próximo vídeo sobre o livro Nos Domínios Maravilhosos da Psicometria de Oswaldo Polidoro, você vai saber como eram os atendimentos e acompanhar histórias incríveis de resgates por falhas cometidas. Aposto que com esses exemplos você vai pensar muito, mas muito bem, por cada escolha nessa encarnação. Eu encontro você no próximo vídeo aqui no canal Conhecer para Transformar. Até lá!